Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade à programação de lives do Setembro Amarelo da Qualis Ensino, nós vamos receber hoje a enfermeira, professora da Qualis, Sandra Mara Correia, ela que é especialista em saúde mental, entre outras especialidades, é mestre em enfermagem, também é enfermeira do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Professora Sandra vai falar sobre Setembro Amarelo, um debate sobre suicídio e as doenças psíquicas. Eu sou professora Ana Cristina, irei mediar essa live e gostaria, nesse momento, de agradecer a disponibilidade da professora Sandra, que é parceira aí nos eventos, nas lives da Qualis. É muito bom ouvi-la, é muito bom esse momento de troca, de poder saber um pouco mais de um tema tão delicado, tão atual, principalmente nesse momento pós-pandemia. Nunca se falou tanto sobre doenças mentais, nesse período que nós vivemos aí, a questão da pandemia causada pela Covid-19. Então, professora, a palavra é sua. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, alunos. Saudades de vocês. Saudade das nossas aulas de saúde mental. Obrigada a todo o pessoal que está aí, né? Que está disposto a ouvir sobre um tema tão delicado e tão importante, né? Em todos os aspectos. Estamos vivendo uma pandemia muito, muito grave e todas as situações, né, geram muito desconforto e muitas pessoas estão nesse processo, né, de pensamentos suicidas e outros ainda, né, com tentativas graves e muitos cometendo suicídio, né? Então, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, tá? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, mas no final, então eu vou colocar o tema, eu vou discutindo e vocês vão colocando as perguntas, que daí depois a gente vai respondendo, tá bom? Isso, é importante que podem colocar as perguntas ali no chat, que depois a gente acaba retomando todas elas e a professora Sandra, no final, então, responde as perguntas. Isso. Podem colocar os comentários, não só as perguntas também. Então, vou deixar com você, professora. Então, tá. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela. Então, o nosso tema, né, é sobre o Setembro Amarelo e um debate sobre o suicídio e as doenças psíquicas. Nós sabemos que o mês de setembro é um mês de conscientização sobre essa temática, e é um mês de prevenção ao suicídio, mas não podemos focar nisso apenas no mês de setembro. O suicídio acontece em qualquer momento, em qualquer época da vida. Então, nós precisamos estar atentos a esse tema, né, de uma maneira bastante sensível, para acolher as pessoas que estão vivendo esse sofrimento e têm esse pensamento de morte. Então, a campanha de 2021, do Setembro Amarelo, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz como tema, né, o agir salva vidas. Então, quer dizer o quê? Que a gente precisa acolher todo esse tema, essa situação, e também precisamos prevenir. Então, a gente precisa conhecer o comportamento suicida para poder prevenir. A gente não consegue, a gente não tem como
prevenir uma coisa que a gente não conhece. Então, falar de suicídio, conhecer as situações e os alertas que esta pessoa nos dá, faz a diferença na nossa ciência, que é a ciência do cuidado, e no relacionamento também entre a família, né, e a sociedade. Porque sabemos que esse tema é muito constante, principalmente agora, na pandemia, está acontecendo muitas situações de tentativas de suicídio, muitos casos de suicídio, porque as pessoas, elas estão vivendo momentos muito delicados. Nós, o mundo todo está passando por um momento que ímpar, né? Um momento único na nossa evolução. E muitas pessoas perderam tudo, né? Às vezes perderam um familiar, outras vezes perderam seus trabalhos, outras vezes por processos, né, depressivos, ansiosos, por insegurança, né, por não ter uma expectativa do amanhã, elas focam nesse lado, né, e acham que a única solução é cometer o suicídio. Então, uma dos dados, assim, uma das coisas que a gente precisa estar aberto, e se você está pensando em suicídio, a gente precisa falar sobre o que está sentindo, né? Os profissionais de enfermagem acolhendo também esse tema. Então, existem alguns estudos que provam que uma das terapias melhores para se resolver os problemas é a fala, é o conversar, a pessoa conseguir colocar para fora o que está sentindo. Então, o suicídio é um grave problema de saúde pública, que envolve questões socioculturais, históricas, psicossociais e ambientais. Então, quando a gente lembra do termo, né, de saúde, saúde é um completo bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de enfermidades. Esse conceito de saúde, ele foi criado há muito tempo, em 1948, e foca muito no todo, né? Então, quer dizer, para a gente ter saúde, a gente precisa estar bem no nosso físico, nossos órgãos funcionando bem, nossos sistemas funcionando bem. No psicológico, né? Na parte na cognição, no modo com que eu interpreto meus pensamentos, as minhas situações, no modo com que eu ressignifico meus traumas, os acontecimentos que me deixaram sensível, dolorosa, né? E o social é estar, viver bem em sociedade, viver de um modo adequado, né? Claro que esse é um termo muito antigo do conceito de saúde, mas a gente já vem um pouco mais trazendo os determinantes sociais de saúde, né? Então, quando se traz a política de promoção da saúde, a gente sabe que também saúde se faz com ambientes favoráveis, com recursos adequados. Então, a saúde é muito mais, né, do que simplesmente não ter doenças. E olhando para todo esse complexo que é o conceito de saúde, a gente vê que o suicídio é um grave problema de saúde pública. Acontece em todas as populações, em todas os países, né? E é um fenômeno. O professor Nelson, semana passada, estava falando sobre esse detalhe do fenômeno, né? Do porquê acontece o suicídio. Então, eu vou trazer aqui rapidamente alguns dados da dimensão do problema de saúde, do suicídio.
Então, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E este dado aqui é muito importante, porque é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É uma população que está num momento bastante delicado. O jovem aí de 15 anos, ele tem uma pressão a mais da sociedade pelo desempenho, pelas situações, o que ele vai escolher, o que ele vai fazer, e algumas vezes a insegurança é tanto que o jovem acaba pensando no suicídio. E aqui no Brasil, né? Então, como é o Brasil? Então, esse é o dado só do Brasil. Então, 11 mil tiram a própria vida por ano, em média, e é a quarta maior causa de morte. Entre os homens e as mulheres, então, nos homens, a terceira maior causa, e nas mulheres, a oitava maior causa. Isso está associado a fatores protetivos. A mulher tem mais fator protetivo do que o homem. E aqui alguns dados, né, epidemiológicos, né? Então, a mulher tenta mais suicídio, mas o homem comete mais suicídio. Por quê? Porque a mulher, ela tem essa ambivalência de querer morrer e não querer, e apenas acabar com o sofrimento, mas ela tem situações protetivas que são os filhos, que são né, a família, e o homem, algumas vezes, não tem esse vínculo de família. Então, ele comete o suicídio, mas ele morre mais, e o homem tem mais acesso, tem mais, né, o homem pode estar com uma arma de fogo, a mulher já um pouco mais difícil, né? O homem vai e se o modo com que ele tenta o suicídio é mais fatal, né? Por isso, então, o homem morre mais que a mulher. Tá? Por isso, aquele outro dado ali, né? Da terceira maior causa no homem e da oitava na mulher. Esse dado aqui é importante porque a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em alguma parte do planeta. Então, se a gente pensar quanta gente está morrendo de suicídio, né? Quanta gente. Então, as proporções, né, do que morre mais, enforcamento está lá em cima, né? Homem, 66,1 morrem por enforcamento, enquanto a mulher, 47. Depois, outros dados, né? Aqui, intoxicação exógena. O que é intoxicação exógena? Pessoas que se matam com comprimidos, com medicação, com agrotóxico, com algum veneno, né? Então, mulher daí se mata mais com veneno, com agrotóxico, com comprimidos, né, com medicação. Então, mulher aí vai estar mais alto, 31%, e o homem 13%. Arma de fogo, 4% de mulheres a 10% de homens. E outras situações, né? Outras situações. A gente tem que lembrar que esse dado, ele pode ser bem maior, porque muitas vezes uma certidão de óbito, ela não vem como o óbito por suicídio, e sim por hipóxia, por alguma coisa relacionada, né, uma parada cardiorrespiratória. Mas por que causou essa parada? Foi uma medicação que tomou e deu uma depressão do sistema nervoso central, deu uma depressão respiratória. Quantos detalhes, né? E sempre a gente tem que ter uma noção muito clara de que a cada 100 pessoas,
17 pessoas, elas têm pensamentos suicidas. Elas vivem em algum momento da sua vida, ela vai ter esses pensamentos suicidas. 5% dessa população tem o plano de suicídio, e algumas vezes esse plano bem estruturado. 3% das pessoas, elas tentam suicídio. Elas têm tentativas de suicídio, e apenas uma dessas 100 pessoas é atendido no pronto-socorro. Então, se a gente for olhar para essa pirâmide, a gente tem que trabalhar bem aqui a base, que são esses pensamentos suicidas, que a gente tem que investir no pensamento, para que não chegue lá na tentativa de suicídio, ou então chegue no pronto-socorro, porque só vai para o pronto-socorro quando é um caso grave. Essas outras tentativas aqui, né, esses outros 2 que tentaram, eles resolveram a sua situação em casa mesmo. E algumas vezes, né, se tentou suicídio por medicação, às vezes fica dias dormindo, sem ser hidratado, sem nada, né? E olha o sofrimento que é. Esse é um dado bastante complexo que eu trago lá do nosso hospital, do IPQ. É um dado das tentativas de suicídio do ano de 2020, né? É um gráfico mostrando quantas pessoas por mês tentaram suicídio. O mês de agosto aqui, ó, 24. O mês de setembro, 25. Então, essas foram as pessoas que fizeram tentativas de suicídio e foram atendidas no Hospital IPQ em 2020, né, que veio com realmente a gente conseguiu provar que foi uma tentativa de suicídio. E para este ano já temos estes dados. Então, são dados bastante complexos, a gente não está escondendo, minimizando a situação do suicídio, e sim mostrando que essa é uma realidade muito perto de nós, né? Muito perto. Vocês, quem trabalha na saúde, em algum momento vai se deparar com alguém que tentou suicídio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos mentais e o suicídio. A gente tem que entender que os transtornos mentais, eles são 96,8% dos suicídios que acontecem. Então, uma pessoa que tenta suicídio, que comete o suicídio, ela provavelmente vai estar vivenciando uma situação, passando por um momento de sofrimento psíquico muito grande, com um transtorno mental. Então, o suicídio está associado a vários fatores de risco. A gente não pode esquecer dos fatores de risco. E é multifatorial, né? São muitos os fatos que podem ser de risco para o suicídio. Então, os socioculturais, quantas vezes a gente vê que é a cultura, né? É a cultura que está influenciando o suicídio. Os fatores genéticos, filosóficos e existenciais e ambientais. Olha como a Covid está aqui importante nos fatores ambientais, né? Quanta gente deprime pela situação de hoje do mundo, né? Então, a existência de um transtorno mental é considerada um importante fator de risco para o suicídio. E quais são esses transtornos mentais que são predispostos a um suicídio? Então, aqui uma revisão, né, de artigos, né? Então, uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 a 2001, englobando 15.629 suicídios na população geral, demonstrou que mais de 96,8% dos casos
caberia um diagnóstico de transtorno mental, apresentando um elo entre os dois, comportamento suicida e doença mental. Então, as pessoas que tentam suicídio, 96,8% têm um comportamento que a gente pode dizer que é um comportamento de um transtorno mental. Esses outros 3,2% são pessoas que cometem suicídio por impulso. Aqui está um gráfico sobre quais são os transtornos mentais que causam mais suicídio, que podem causar, né, o suicídio. E o transtorno de humor é 35,8%. É o primeiro, né? Transtornos de humor, e aqui está associado transtorno bipolar, a depressão maior, a distimia, né? Todos esses são transtornos graves e que precisamos ter muita atenção, porque são risco para suicídio. 22,4% são transtornos mentais causados pelo uso de substância psicoativa. Então, o que quer dizer isso? O uso de drogas. Por quê? Porque uma pessoa que começa a utilizar alguma droga, alguma substância psicoativa, ela vai descompensar quimicamente seu cérebro e muitas vezes vai estar associado aqui a um transtorno de humor. Tá? Então, o transtorno de humor, ou então a esquizofrenia, vai estar associado também ao transtorno de uso de substâncias psicoativas. 10,6% esquizofrenia, 11,6% transtornos de personalidade, 0,3% que são transtornos orgânico-mental. Quer dizer o quê? Transtornos aí com alguma lesão neurológica, alguma situação demencial, tá? Outros transtornos psicóticos é 1%. Os transtornos de ansiedade, 6,1%. Os transtornos de ajustamento, 3,5%. E outros diagnósticos aí, 5,1%. E sem diagnóstico, 3,2%. Então, se a gente for pensar sobre as doenças psíquicas, essas três aqui são quase que, né, grande parte do nosso gráfico. O foco maior são os transtornos de humor. Então, agora vamos falar dos transtornos de humor. O que é isso? Como funciona um transtorno de humor? Que é uma coisa tão comum nos dias de hoje, né? O transtorno de humor está aí, mostrando que o afeto, ele é fundamental na nossa vida. E como a gente está associando a todas as situações o nosso humor. Então, os transtornos de humor vão ser alterações tanto no humor quanto do afeto. Então, afeta diversas áreas da vida do indivíduo, como a profissional, a familiar e a social. Os transtornos afetivos e o afeto quer dizer o quê? O que eu afeto em você, o que eu toco em você. E o meu comportamento toca você. O meu comportamento machuca você. E machuca a mim também. Tá? Tendem a ser recorrentes e a ocorrência dos episódios individuais pode frequentemente estar relacionada a situações estressantes. Então, os transtornos de humor, eles normalmente estão associados a alguma culpa, a alguma situação que não foi bem gerenciada, e a gente vai lembrando, né, das nossas estruturas psíquicas. Os transtornos de humor estão lá mais no superego, então aquela estrutura que traz muito o julgamento do certo e do errado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e quantas culpas que a gente vai
carregando e colocando na nossa mochila e levando para o resto da vida. É aquela história, né? O marido traiu a mulher no começo do casamento, ela está casada há 40 anos com o marido, mas ela todo dia diz, ele me traiu, ela não perdoou. Isso, né, e ela não me perdoou, ela não perdoou o marido, e ela carrega essa culpa, essa dor e esse sentimento, né, que provavelmente desenvolveu uma depressão ao longo da vida, né? Então, os transtornos de humor são isso, né? São oscilações que vão afetar o outro, porque é uma descompensação, né? Um humor deprimido, ou então um humor agitado, né? No transtorno bipolar é assim. Aqui, então, o transtorno bipolar. Então, bipolar são dois polos, né, do humor. Tanto o polo para cima, que seria um polo eufórico, onde a pessoa diminui a necessidade de sono, também ela perde a crítica, ela age muito sob o impulso, mas esse transtorno de bipolar, ele também vai ter um polo negativo, onde o humor fica deprimido, e muitas vezes o humor é tão deprimido que a pessoa não consegue nem sair da cama. O transtorno depressivo, a depressão, desses 35%, a depressão está lá, né? É muito comum, né, uma pessoa num processo depressivo ter pensamentos negativistas, ter pensamentos de suicídio. E 15% dos depressivos cometem suicídio. São situações bastante complexas, bastante delicadas e que precisam de um acolhimento, né? O depressivo carrega aí esse peso, essa culpa, essa mágoa, e olha para a sua vida e não vê um futuro. Então, ela vive num momento onde tudo é preto e branco, sem esperança. A enfermagem faz um papel muito bonito, que é acolher essa pessoa com depressão, fazer uma escuta acolhedora e auxiliar, né, nesse momento, onde é um momento tão delicado e tão sensível. Os transtornos pelo uso de substâncias psicoativas, né? Todas as drogas, elas são situações, né? Quando uma pessoa começa a desenvolver o processo do vício, esse vício descompensa totalmente a parte química do cérebro. E as pessoas que têm um transtorno pelo uso de substâncias, quer ver? Uma pessoa que é alcoolista, então utiliza o álcool sem controle nenhum e acaba causando muitas situações graves para a família, né? Fica violento, perde tudo, vende tudo, algumas vezes até começa a roubar para manter o vício. Então, daí chega um momento que ela não vê solução e ela pensa em suicídio, porque ela não consegue controlar o impulso de usar a droga. A esquizofrenia. A esquizofrenia, 10,8% 0,6% dos suicídios são por esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, é o mais grave dos transtornos mentais, onde a pessoa tem surtos psicóticos, e a psicose é um momento onde a pessoa tem delírios e alucinações. Então, as alucinações, elas são situações em que o trauma, a questão mal gerenciada que está lá no seu inconsciente, ela aflora de uma maneira totalmente desorganizada e alteram-se as percepções desta pessoa. Essa pessoa começa a ter, ouvir, né, as alucinações auditivas são vozes de comando,
ver coisas, né, que são as alucinações visuais, as alucinações táteis, as alucinações gustativas, olfativas, então estão associados aos 5 sentidos, mas a alucinação auditiva é uma das mais comuns dentro da esquizofrenia. Quando o paciente começa a ter essa voz, que é uma voz que vem do inconsciente, de uma maneira desorganizada, por alguma coisa que está lá guardada, e essa voz manda ele se matar. E algumas vezes, como ele está numa linha paralela, como ele está num pensamento, num comportamento que é totalmente fora do que é a realidade, ele vai seguir a voz e não você. Então, o esquizofrênico que entra no estado psicótico, ele precisa urgentemente utilizar a medicação antipsicótica, porque senão ele vai causar, né, vai acontecer tentativas de suicídio ou então tentativas de automutilação, porque as percepções vão estar muito fora do real. Tá? Os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles são muito complexos. Nós temos 10 transtornos, conforme o CID-10 e o DSM-5, né? A gente tem 10 transtornos de personalidade mais comuns, né? Que são as personalidades paranoides, as esquizoides, esquiziotípicas, os transtornos de personalidade do eixo do grupo B, que é o antissocial, que é considerado psicopata, o borderline, que é um transtorno de personalidade, onde a pessoa não consegue controlar muito bem suas emoções, ela não gerencia muito bem suas emoções. O borderline é um transtorno onde a pessoa, a gente já carrega assim uma frase por borderline, que é ou ele ama ou ele odeia. Então, o borderline é um dos transtornos que é muito comum ter pensamento suicida ou então de automutilação. Por quê? Porque ele segue sua vida desse jeito. Ele ou ama ou ele odeia. Então, quando ele ama, é quando a pessoa está fazendo tudo o que ele quer. Quando ele recebe um não, ele odeia. E algumas vezes ele explode, e nesse impulso, ele pode cometer suicídio. Transtorno de personalidade narcisista também comete muito suicídio. Por quê? Porque o narcisista, ele tem que ser o melhor em tudo. Ele tem uma ideia de que ele é o melhor, que ele consegue todas as coisas, que os outros estão todos abaixo dele. Só que algumas vezes ele pode perder seu emprego, ele pode viver uma situação que fez com que ele ficasse ridicularizado ou alguma coisa assim, ele não aguenta essa pressão, ele ele não tem uma resiliência. O transtorno de personalidade narcisista não tem resiliência, não consegue enfrentar e ressignificar as suas situações, então comete suicídio. O transtorno de personalidade histriônico também comete suicídio por impulso, né? Então ele não consegue, suas emoções são diferentes, ele não consegue interpretar muito bem as emoções, e também é muito manipulador no relacionamento, então não deu alguma coisa certa, ele pode tentar suicídio. E no grupo C, que são os transtornos de personalidade ansiosos, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de evitação, o transtorno dependente, as pessoas cometem suicídio pela ansiedade, nos transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade é muita coisa para falar, muito detalhe, mas é muito interessante. A gente sabe que dos transtornos de personalidade, 20% da população tem. Então, é muita gente com situações que são risco para suicídio. Os transtornos de ansiedade, então, aí, aquela pessoa muito insegura, aquela pessoa que não consegue controlar as suas emoções. Então, a prova é daqui uma semana, ela está
sofrendo e vivenciando aquele momento da prova muito antes. Vem aí muitos julgamentos, muitas situações que seriam normais, né, se a gente aprendesse, se essa pessoa aprendesse a trazer a ansiedade para um lado benéfico, mas quando é um transtorno de ansiedade, é uma situação que causa muita dor, muito sofrimento, muita angústia, e algumas vezes essa pessoa não vê mais solução a não ser o suicídio. Os transtornos de ajustamento seriam aqueles transtornos onde a pessoa não consegue se sentir pertencente a alguma comunidade, pertencente a algum lugar, não consegue estar naquele padrão onde a sociedade estava esperando. E algumas vezes, por este motivo, esta pessoa pode tentar o suicídio, porque não se sente pertencente ao lugar, não se sente ajustada à sociedade. Então, esses foram alguns dos transtornos de personalidade, dos transtornos de humor, da esquizofrenia, que são situações que podem acontecer uma tentativa de suicídio. E uma tentativa de suicídio é considerada uma violência. Nós, da enfermagem, precisamos notificar. Isso é uma condição de notificação que deve acontecer. Então, em qualquer conduta, ação ou omissão de caráter intencional que cause ou venha a causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou patrimonial. Então, é uma violência, tá? E a gente precisa notificar. E se nós não notificamos, a gente também pode ser responder por isso, né? Se a gente não acolher essa vítima, também a gente pode sofrer por isso. Então, o suicídio é uma violência autoprovocada, que compreende a ideação suicida, as autoagressões, as tentativas de suicídio e o suicídio. Então, o suicídio, a gente precisa entender que é um ato ilícito, né, um ato proibido, porém não deve nem pode ser condenado ou penalizado sob nenhuma justificativa, seja ela moral ou religiosa. O artigo 5º da Constituição Brasileira atribui à vida o valor de um bem jurídico, a que cada cidadão tem direito. Então, a pessoa tem o direito de viver. Então, neste contexto, o suicídio pode ser considerado um crime quando o profissional ele é omisso, né? Quando acontece a omissão, a indução, a não prestação de auxílio ao suicida e a falta de investigação sobre o fato ocorrido. Então, a gente precisa entender que a nossa função, a ciência da enfermagem, a ciência do cuidado terapêutico, se nós não prestarmos um atendimento, a gente ainda pode responder por isso. Tá? Então, quando a gente recebe um paciente que está com ideação, com planejamento, ou fez tentativas de suicídio, a gente precisa acolher. E acolher de uma maneira muito adequada. Porque senão a gente vai responder, né? A gente vai responder por isso. Agora aqui, algumas estratégias, né? Como que a gente vai fazer para cuidar dessa pessoa? Como que a gente vai fazer para acolher? Né? Então, a prevenção do suicídio é uma das prioridades do Ministério da Saúde e representa um desafio para a saúde pública, por se tratar de um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações. Né? Então, o plano de ação da
em saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem como meta a redução de 10% da taxa global de suicídios. Como que a gente faz para prevenir esse suicídio? O que a gente tem que fazer para isso? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui sobre como que surgiu o Setembro Amarelo e essa campanha. Então, um rapaz, ele cometeu suicídio em 1994, e o Mike, ele trabalhava como mecânico, ele tinha uma habilidade na mecânica, e ele restaurou um Mustang 68, pintou de amarelo, e ele acabou cometendo suicídio dentro do Mustang amarelo. E no dia do velório, os pais do Mike fizeram colocaram numa cesta alguns cartões com fitas amarelas, e as pessoas podiam pegar, e esses 500 cartões com fitas tinham mensagens dizendo: se você precisar, peça ajuda. Então, essa começou a ser a campanha, e essa campanha foi ganhando força, e hoje, em 2021, é uma campanha que tem muita força no Brasil e no mundo. E esse é o Mike, que cometeu o suicídio. E o dia 10 de setembro é o considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, as estratégias para prevenção, para notificação, como que a gente vai fazer tudo isso? Então, aqui são os eixos de prevenção e promoção da saúde, Então, não cabe a todas as esferas, cabe a todos os ambientes a promoção da saúde e a prevenção ao suicídio. Então, a articulação inter e intrasetorial seria dar visibilidade à sociedade sobre os determinantes sociais relacionados ao fenômeno do suicídio. Quais são esses determinantes sociais? Há grandes situações de falta de emprego, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, condições de falta de assistência médica. Então, nesse setor aqui, nessa articulação inter e intrasetorial, seria aplicar a compreensão de que fatores socioeconômicos de trabalho, violência, discriminação étnico-raciais, identidade de gênero e orientação sexual estão associados ao suicídio e às tentativas. E na comunicação seria sensibilizar e qualificar profissionais de comunicação e formadores de opinião acerca da comunicação responsável, de modo a desconstruir o estigma relacionado ao suicídio e disseminar estratégias de prevenção. Então, é o que a gente está fazendo aqui, falando sobre esse tema para promover saúde, para saber como que a gente vai fazer quando for atender uma pessoa com pensamentos, ideias ou planejamento suicida. O eixo 2 da prevenção, suicídio e promoção de saúde seria a informação para a população, para os profissionais de saúde, para os gestores. O que a gente vai fazer quando essa pessoa está no risco de suicídio, onde vai obter ajuda, como vai fazer para ser atendida. E daí vem a rede de atenção psicossocial. O que é a rede de atenção psicossocial? São todas as portas do SUS responsáveis, abertas para receber essa pessoa com pensamentos, com ideação, com planejamentos suicidas. Então, a unidade básica de saúde, a unidade, as UPAs, os hospitais, qualquer porta de entrada da saúde, dos serviços do SUS, eles são responsáveis, eles devem acolher uma pessoa com pensamentos, ideias, e
fazer essa primeira escuta acolhedora, para traçar planos de como vai ser e identificar, será que realmente é um suicídio, é uma tentativa, acolher tudo isso, para que a gente possa fazer saúde, para que a gente possa prevenir e também que a gente possa fazer promoção da saúde. Então, aqui são alguns grupos de vulnerabilidade social, né? Então, pessoas com sofrimento psíquico, né? Que a gente já falou, pessoas com privação de liberdade, adolescentes e jovens, pessoas em situação de rua, está acontecendo muita tentativa de suicídio em pessoas em situação de rua, pessoas que sofrem discriminação, vítima de violência e abuso, trabalhadores rurais expostos a determinados agentes tóxicos e ou a precárias condições de vida, pessoas com doenças crônico-degenerativas, os povos indígenas, população LBGT, e aí vai, né? Então, esses são pessoas vulneráveis, né? Aqui também novamente trazendo os transtornos mentais, mas é importante a gente falar aqui de alguns aspectos psicológicos que podem ser risco para suicídio. Então, perdas recentes, perda de figuras paternais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes. Essas datas importantes, e pasmem, gente, Natal, acontece muito suicídio, tá? Natal, quando a pessoa vê que está acabando o ano e algumas vezes tem algumas frustrações do que aconteceu naquele ano, ela pode tentar suicídio. Reações de aniversário, eu estou fazendo 50 anos, o que eu fiz da minha vida, não vejo soluções. E aí vem, né? Personalidade com traços significativos na impulsividade, agressividade e um humor lábil. Então, tudo isso é risco de suicídio. Mais aqui dados demográficos, então, sexo masculino, a faixa etária entre 15 e 35 anos e acima dos 75. Problemas financeiros, residência em áreas urbanas, desemprego, aposentadoria, o isolamento social, e olha aqui o Covid mais uma vez, né? As pessoas precisam fazer o isolamento social, mas algumas vezes esse isolamento, a pessoa não está acostumada a viver com ela somente com ela, e entra no processo depressivo. Tá? Solteiros ou separados, migrantes. E aqui algumas condições clínicas incapacitantes, né? Aquela pessoa que tem dor crônica também pode tentar suicídio, né? Lesões desfigurantes, epilepsia, trauma medular, neoplasias malignas e doenças imunossupressoras, né? As pessoas que sofreram algum acidente, alguma coisa que ficaram paraplégicas, elas tentam suicídio, tem um risco maior para suicídio. Neoplasias malignas, pessoas que têm câncer, também têm um risco maior de tentar o suicídio, de cometer o suicídio, tá? Na depressão, a gente lembra aí das nossas aulas, quando eu falo muito sobre a fenda sináptica e a química do cérebro, né? Então, uma pessoa deprimida, ela vai faltar neurotransmissores, ela não vai conseguir recaptar, né? Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são uma das linhas dos antidepressivos mais comuns, ela serve para aumentar essa quantidade aqui de receptores, né, da serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, essa pessoa melhora o seu humor. Tá? Então, aspectos psicológicos do suicídio é bem importante a gente entender. Essa pessoa, ela está vivendo um momento em que ela quer tirar essa dor, né? Ela quer tirar esse sofrimento. Então, algumas vezes, ela tem a ambivalência, que seriam atitudes internas, características
da pessoa com ideação ou tentativa de suicídio. Existe um desejo de morrer, mas também existe um desejo de viver. E aqui é que a gente vai focar, é aqui que a gente vai se agarrar nisso para que não aconteça o suicídio. Então, o predomínio do desejo de vida sobre o desejo de morte é um fator que possibilita a prevenção do suicídio. Então, a gente sabe que essa pessoa que tem um pensamento de suicídio, ela vai ser ambivalente. A impulsividade. Então, o impulso de cometer suicídio pode ser transitório e durar alguns minutos ou horas. Normalmente é desencadeado por um evento negativo do dia a dia. Então, o impulso, se a gente consegue ensinar a pessoa a controlar o seu impulso, a gente está salvando vidas. A rigidez, a rigidez do pensamento e da consciência da pessoa, né? Então, ela age de uma forma dicotômica. Então, quer dizer, ou é tudo ou é nada. Né? E essa rigidez faz com que o pensamento fique só naquilo. A gente pensa, o pensamento dela vai ser em túnel, só para aquilo. Né? Então, os pensamentos, os sentimentos e as ações são constritos, ou seja, constantemente pensam em suicídio como a única solução para sair do problema. Análoga a essa condição é a visão em túnel, que representa o estreitamento das opções disponíveis de muitos indivíduos em vias de se matar. Então, a gente tem que saber que os aspectos psicológicos, quando a gente vai atender uma pessoa com risco de suicídio, vão ser esses três. Né? Ela vai ter uma visão em túnel, ela pode ter uma impulsividade e ela tem uma ambivalência. A gente vai focar aqui nesse pensamento aí que tem aí alguma salvação, alguma solução para a gente proteger essa pessoa. Tá? Ninguém se suicida sem que haja em sua mente grandes doses de desespero, desesperança e sentimentos de incapacidade e nulidade. Não cabe a nós julgar a veracidade dos seus pensamentos e suas emoções. Cabe a nós, sim, acolher. A escuta acolhedora é fundamental. Nosso papel é acolher a pessoa e, ao seu lado, buscar alternativas que minimizem ou cessem a dor sombria e dilacerante que devasta seu corpo, sua mente e seu espírito. Aqui algumas frases de alerta, né? Como que eu vivo, né? O que eu falo, né? Então, eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Outras frases aqui. Eu tenho vontade de sumir. Eu poderia estar morto. Eu não sirvo para nada. Eu não aguento mais. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Minha vida não tem mais sentido. Quantas frases que a gente escuta e que a gente vai acolher esta dor. Né? Então, um manejo, a pessoa com ideação ou tentativa de suicídio. Como que eu vou fazer? O que eu vou dizer para essa pessoa que está aqui na minha frente dizendo que quer se matar? Como que eu vou fazer? Nossa ciência, a ciência do cuidado terapêutico. Então, a gente vai ouvir. Né? Então, um contato inicial, como vai ser? Então, buscar um local adequado para uma conversa tranquila e com privacidade. Não dá para deixar essa pessoa. Você está lá numa UPA, atendendo uma pessoa que está lá com pensamento suicida, e ela precisa falar, e você deixa ela falar tudo que ela está sentindo no meio de todo mundo. Então, leva ela para um espaço reservado, acolhedor, tá? Reservar o tempo necessário. Pessoas com ideação suicida necessitam de mais tempo para deixar de se achar um fardo. Um aspecto relevante é ouvi-las efetivamente, manter um contato visual e ouvir
e ouvir é o maior passo para reduzir os riscos. É importante ouvir atentamente, com calma, tentar entender os sentimentos da pessoa, e aí vem a grande frase que a professora Sandra sempre fala, da gente ter empatia, se colocar no lugar do outro, acolher essa dor. Né? Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito. O nosso corpo fala, então nós precisamos acolher essa situação, né? Mas a gente não pode, de repente, fazer um descaso disso tudo. A gente tem que mostrar que nós, no todo, estamos acolhendo essa dor, e não só... né? Então, às vezes, você fica com o braço cruzado, você fica batendo o pé porque ela está falando e você tem muitas coisas para fazer. Não, você dedica esse tempo a esta pessoa. Né? Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa, conversar honestamente e com autenticidade, mostrar sua preocupação, seu cuidado e sua afeição, e focalizar nos sentimentos da pessoa. Algumas vezes, a pessoa tem a necessidade de falar, mas o que está ouvindo ele não consegue ouvir, e daí ele já conta outras histórias, e aquela pessoa que precisava ser acolhida, ela fica decepcionada, porque ela não conseguiu nem falar, porque o outro não conseguiu ouvir. Agora a gente vai falar um pouquinho bem clássico do nosso atendimento, né? Nesse primeiro contato. Então, esse dado é bem importante, porque 80% dos suicidas foram ao médico no mês anterior ao suicídio. Se eles foram ao médico, eles passaram por um profissional de enfermagem, porque é nós que fazemos as triagens, nós que fazemos a consulta de enfermagem, nós é que acolhemos. Então, muitas pessoas que cometeram suicídio, 80% passou por um profissional da saúde. Considerar qualquer tentativa ou intenção, por mais ingênua que se mostre como relevante. Então, a gente vai ter que considerar, né? A gente vai acolher toda essa dor. Qualquer tentativa atual ou pregressa deve servir de alerta. Identificação e avaliação do risco suicida, evitar reagir de forma inadequada ou negligenciá-lo. Aqui algumas perguntas importantes. Você tem planos para o futuro? A vida vale a pena ser vivida? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Essas 3 perguntas aqui, se a pessoa respondeu numa delas, né, identificando que valia a pena morrer, né? Se você vê uma das perguntas que seja voltadas ao suicídio, você segue perguntando, tá? Você está pensando em se machucar, se ferir, fazer mal a você ou morrer? Tem que ser bem claro nisso, tá? Mas a gente tem que acolher e tem que respeitar esta dor, tá? Você tem algum plano específico de morrer? Né? Você fez alguma tentativa de suicídio recentemente? Esse plano específico é muito importante. A gente tem que entender sobre o planejamento, porque primeiro vem a ideação, depois o planejamento, daí a tentativa e depois o suicídio. Tá? Nessa tentativa, nesse plano, a gente precisa tentar entender, né? Os meios acessíveis, a letalidade do plano. Algumas vezes esse plano, ele na mente desta pessoa é um plano, né, estruturado, mas é um plano que a gente sabe que não vai causar o suicídio. Mas alguns outros planos, eles são cruciais, você tem que ficar muito de olho no que a pessoa, o teu paciente está falando para ti. Né? Então, a letalidade é fundamental para a gente entender, né? Probabilidade de resgate, se ela tentar suicídio, alguém vai conseguir atendê-la?
a preparação. Então, algumas pessoas escrevem cartas, outras fazem testamento, outras ainda, né, já tem um diagnóstico na saúde mental, então elas vão acumulando medicação para fazer uma intoxicação exógena, tomar todos os medicamentos no mesmo momento, né? As tentativas prévias, a habilidade de controlar o impulso. Lembra lá uma parte ali que eu falei sobre a impulsividade, e também é um fator bastante delicado que precisamos ficar atentos. Fatores estressantes recentes. Alguma situação que causou, né, uma dor grande neste momento ali, poucos dias sofreu uma situação que causou muito dano mental. A gente tem que olhar para os fatores protetivos. O que são esses fatores protetivos? As situações da vida desta pessoa que vão protegê-la do suicídio. Por isso que mulher tem mais fator protetivo do que o homem, porque a mulher, ela mantém a sua família, os seus vínculos familiares, e a família é fundamental na pós-venção da tentativa de suicídio. E os motivos para se manter vivo. Lembra lá que eu falei da ambivalência? Às vezes a pessoa tem pensamentos de morte, mas ela também tem pensamentos de vida, né? Então, a gente vai focar aqui nos motivos de mantê-la viva. E uma visão para o futuro, né? Quando ela tem aquela visão em túnel, é um risco bem maior do que uma pessoa que tenha uma flexibilidade e um planejamento futuro benéfico. Tá? Agora, aqui os riscos, né? A gente vai falar risco baixo, médio e alto. Então, um pensamento suicida sem planejamento. O que a gente faz quando a gente recebe um paciente, uma pessoa, né, lá na unidade básica de saúde, lá na UPA, lá na saúde da família? Às vezes você vai fazer uma visita domiciliar e você encontra uma pessoa com pensamentos suicida, daí você pergunta, mas como que você está pensando em morrer? Ah, mas como que você está pensando em morrer? O que você está querendo? Como que você quer fazer? O que você pensou para tirar a sua vida? Daí ele diz, não pensei em nada. Então, esse é um risco baixo, tá? Então, a gente vai fazer uma escuta acolhedora, a gente vai reforçar os vínculos, né? Com a instituição, se é na saúde da família, né? Que daí é uma pessoa que vem sempre no nosso encontro, né? Com os vínculos da família da pessoa, dos amigos, da rede, da sociedade em que ela pertence. Né? A gente vai encaminhar essa pessoa para uma consulta médica e a gente vai fazer as orientações da medicação. Como ela vai fazer para tomar a sua medicação. E também a gente faz uma orientação sobre as medidas de proteção. Quais são essas medidas de proteção? A família, a qualidade de vida, a mudança no modo de pensar, a substituição de pensamentos negativos por positivos, orientar essa pessoa a fazer atividades físicas. A gente vai fazer educação em saúde aqui. No risco baixo, a gente vai focar muito na educação em saúde, na prevenção, né? A prevenção de novos pensamentos suicidas, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa é resgatar, é criar um vínculo terapêutico numa escuta acolhedora. Se você não acolher essa pessoa, esse pensamento suicida, ele em pouco tempo vai ser planejado e pode acontecer o suicídio, tá? O risco alto. Peraí. Só um pouquinho. Risco alto. Um planejamento definido, meios para fazê-lo e planejamento a fazer prontamente. Tentou recentemente e apresenta rigidez quanto à nova tentativa. Tentou várias vezes em um curto espaço de tempo. O que a gente vai ter que fazer? Você já não deixa essa pessoa sozinha. Você faz a escuta, você acolheu ela, não deixa ela sozinha, porque às vezes ali no ambiente ela pode tentar o suicídio.
tá? Então, você faz um contrato terapêutico de não suicídio, você conversa com ela, ó, nesse momento eu estou aqui para te ajudar, a gente vai te encaminhar para um serviço de saúde mental, e se você está sozinha lá na unidade básica de saúde, você já chama o SAMU, essa pessoa não pode sair da unidade básica sem um veículo próprio, porque algumas vezes na saída ali da unidade ela comete suicídio. Então, você vai chamar o SAMU, você vai chamar o carro da Secretaria de Saúde para levar esse paciente até um serviço de atendimento na saúde mental. Aqui em Santa Catarina, nossa porta aberta é a emergência do Hospital Psiquiátrico IPQ. Lembrando, né? A gente tem que falar, aqui são algumas falas nossas, né? Então, 4 passos para ajudar uma pessoa sob o risco de suicídio. Então, converse, acompanhe, proteja e busque ajuda. Leve essa pessoa para resolver o problema. Nós estamos aqui para ajudá-los. Nosso objetivo é a ciência, a nossa ciência é uma ciência do cuidado terapêutico, a gente vai cuidar dessa pessoa. Para que a gente cuide de uma forma adequada, a gente tem que conversar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que proteger. Tá? Aqui a atenção primária e a atenção lá no hospital, né? Lá no hospital, a prescrição de enfermagem, a prescrição médica, o atendimento, né, da equipe multiprofissional. E aqui alguns fato e ficção, né? Então, as pessoas que ficam ameaçando o suicídio não se matam. Sim, elas se matam. Se elas estão mostrando, elas estão dando sinais, esses sinais têm que ser olhados, tá? Então, o fato é a maioria das pessoas que se matam deram avisos de sua intenção. Quem quer se matar, se mata mesmo. Não. Existe aquela ambivalência, né? Então, a maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes, sentimentos de vida e de morte. Né? Suicídios ocorrem sem aviso? Não. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou? Não. A gente tem que fazer a pós-venção, que é o acompanhamento dessa situação que causou um risco de suicídio. Então, muitos suicídios ocorrem num período de melhora, quando a pessoa tem a energia e a vontade de transformar pensamentos desesperados em ação autodestrutiva. Esse é um detalhe bastante importante, porque a pessoa que começou a tomar o antidepressivo, se ela não modificar os seus pensamentos, ela começa a ter energia, e essa energia pode causar um suicídio. Então, no começo do tratamento com o antidepressivo, a nossa função quanto enfermagem é acolher, fazer educação em saúde e estimular essa pessoa a modificar seus pensamentos. A gente sabe que na nossa rede de atenção, o profissional psicólogo, que seria fundamental, algumas vezes é escasso. E quem faz algumas abordagens de prevenção e proteção é a enfermagem. Então, essa escuta acolhedora é fundamental, principalmente para um paciente que começou a tomar o antidepressivo. Né? Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Verdade, mas a maioria pode se prevenir. Uma vez suicida, sempre suicida. Não. Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes e em algumas pessoas eles podem nunca mais voltar. Se a pessoa se modifica, ela consegue. Né? A gente não pode desanimar. Tá? Aqui alguns outros fatos, né? Então, uma pessoa que tentou suicídio é alguém que está destinado a morrer. Pelo contrário, né? Pessoas suicidas que tentam suicídio são muitas vezes ambivalentes sobre viver e morrer. Alguém pode agir impulsivamente ao beber pesticidas, por exemplo, e morrer alguns dias depois, mesmo que preferisse viver. O acesso ao apoio emocional no momento certo pode impedir o suicídio. Então, é essa escuta, né? Essa nossa escuta. Uma pessoa que tentou o suicídio sempre voltará a tentar, né?
Não, né? Então, o risco maior de suicídio costuma ser num curto prazo e está relacionado a uma situação específica, embora pensamentos suicidas possam retornar, eles são permanentes, não são permanentes a um indivíduo com pensamento em tentativa previamente suicida, pode continuar a viver por muitos anos, tem que focar nisso, né? Outro, falar de suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como encorajamento. O fato é que do estigma generalizado em torno do suicídio, a maioria das pessoas que pensam em se suicidar não sabe com quem falar, em vez de incentivar o comportamento suicida. Então, falar abertamente pode dar ao indivíduo outras opções ou tempo para repensar sua decisão, evitando assim o suicídio. Mais um mito aqui: apenas pessoas com transtornos mentais tentam suicídio. Não. O fato é que o comportamento suicida indica uma profunda infelicidade, mas não é necessariamente transtorno mental. Muitas pessoas que vivem com transtornos mentais não são afetadas por comportamentos suicidas, e nem todas as pessoas que tiram a própria vida têm um transtorno mental. Esses 3,8% dos que tentam suicídio, que não têm transtorno mental, elas têm transtorno no impulso, não conseguem controlar seus impulsos. A maioria dos suicídios acontece de repente, sem aviso prévio. O fato é que a maioria dos suicídios é precedida por sinais de alerta verbais ou comportamentais claros. Existem alguns suicídios que ocorrem sem aviso prévio, mas é importante entender quais são os sinais de alerta para ter o cuidado com eles. E é isso. Muito obrigada, e agora vamos passar para nossas conversas. Agora a gente abre para nossa fala, para os comentários de vocês. A Angelita colocou aqui: gostaria de saber por que é tão difícil consultas no posto de saúde com psiquiatras ou psicólogos. Realmente, né, a atenção à saúde mental, ela às vezes fica desfavorecida, e é mais fácil um médico dermatologista que olha ali a pele, a ferida, do que uma ferida na mente, né? E para isso, nós somos multiplicadores de informações e nós precisamos, né, olhar para os gestores, trazer essa demanda para os gestores, porque são eles que contratam esses profissionais. Se a gente não mostrar que o dado é necessário termos psiquiatras, é necessário termos psicólogos. Eu sou a favor de que em todos os lugares a gente precisa ter um psicólogo, porque o profissional de psicologia, ele faz um trabalho belíssimo, ele ajuda a ressignificar quantas situações, mas é a rede, né? E se a gente não batalhar, se a gente não falar que precisa, o gestor está longe, o gestor não tem algumas visões, e nós da enfermagem temos, então nós precisamos ter a nossa voz e falar. Professora Sandra, me corrija se eu estiver errada, mas também há um preconceito na questão de buscar esses profissionais, principalmente o psiquiatra. Com certeza, existe ainda um estigma, né, da doença mental, aquela pessoa que tem vergonha, né, e não quer ser rotulada como louca, né? E o que é loucura, gente? O conceito de loucura, Michel Foucault fala, loucura é considerada loucura o que a sociedade acha como tal, né? Então, quantas vezes, né, esse estigma da doença leva a tanto sofrimento, né? É um profissional que cuida da mente, né? E a mente sem
uma mente de uma forma adequada, né, sem um processo cognitivo, né, uma condução cognitiva adequada, essa pessoa não vai ter saúde. E algumas vezes a pessoa, por estigma de levar, de achar que as pessoas vão colocar um rótulo de louco, ela passa uma vida inteira sofrendo. E é muito triste, né? Quais seriam as ações necessárias para ajudar tantas pessoas com problemas de saúde mental, além do acolhimento? A nossa função é uma das principais funções da enfermagem, da nossa ciência, é a prevenção, né? A prevenção e a promoção da saúde. Infelizmente, a gente ainda vai muito no foco do reabilitar, né? O reabilitar seriam ações para que essa pessoa voltasse a ficar bem, mas a gente podia muito bem fazer ações para prevenir, que é o que eu estou fazendo aqui agora, falando sobre o tema. Nós somos multiplicadores de informações, então precisamos acolher e também dar iniciativas, estímulos para que essa pessoa se autoconheça e assim viva melhor. Está muito focado ainda lá no momento, né, quando a dor já se instalou. Eu sou a favor de que essa dor não se instale, ela não chegue, e sim prevenindo, né, tantas situações. Como ajudar se o paciente não aceita tratamento? A gente, no momento que a gente está acolhendo, no momento que a gente está ouvindo, já é uma parte do tratamento, tá? E se a gente sempre ouvir, estimular, ele vai, no momento, se sentir acolhido e ele cria contigo um vínculo. Quando ele cria um vínculo, ele aceita o que você fala, tá? Então, para isso, você tem que ter esse primeiro passo, né? Muitos pacientes dizem que não vão se tratar, né? E a gente sabe que se ele estiver se colocando em risco, a gente pode acionar, né, um sistema aí, até jurídico para protegê-lo, tá? Então, mas assim, o mais adequado é que a gente consiga convencê-lo ao tratamento. É triste quando quem sofre com esses transtornos, quanto para a família. Saber lidar com a situação exige uma atenção e o acolhimento redobrado. A gente sempre tem que pensar que a família é a base para tudo. Sem família não fazemos saúde mental. E pessoas com transtornos mentais podem adoecer uma família inteira. Então, nós precisamos olhar para aquela pessoa, mas não só ela, e sim o lugar, o ambiente onde ela está. A condição da família, às vezes a família é toda adoecida, e a gente precisa abraçar toda essa família, para que a gente tenha sucesso no nosso cuidado, senão a gente não consegue. A Simone. É comum ouvirmos que uma pessoa que ameaça cometer suicídio apenas que chamar atenção. O que você diria disso? Não, gente, se a pessoa fala, né, se a pessoa traz uma ideação suicida, por mais simples, por mais boba que seja, a gente precisa acolher. Por que ela falou aquilo? Tem alguma coisa nas suas emoções, tem alguma coisa que precisa ser entendido. Tá? Isso é um mito, né? De dizer que a pessoa que ameaça cometer suicídio não vai cometer. Ela está em sofrimento. Ninguém fala que vai se matar só para chamar a atenção. Tem alguma coisa ali. E pode muito bem ser um transtorno de personalidade. Uma personalidade que foi moldada de uma forma inadequada. Tá?
Então, é um mito. A Ana Paula. O toque entra no transtorno de ansiedade? Sim, transtornos obsessivos compulsivos. O que é o toque? A pessoa vem com um pensamento obsessivo, né? Então aquele pensamento que fica ali o tempo todo muito forte na sua mente, a pessoa não consegue pensar em outra coisa, só naquilo, é obsessivo. E a compulsão é você fazer a coisa para aliviar o seu pensamento. Isso é um transtorno de ansiedade, é um transtorno muito sério, muito delicado e que precisa de tratamento, porque é um sofrimento terrível. A Giane. Ainda que a família da pessoa que tentou o suicídio queira sigilo, o profissional de saúde tem que notificar o órgão responsável? Tem. Tá? Tem. O sigilo, a gente não, quando a gente notifica, a gente pode fazer uma notificação sem expor a pessoa, né? A gente sabe que essas notificações, mas é obrigatório nós notificarmos, nós precisamos notificar, tá? Nós estamos trabalhando com a saúde. Tá? Não quer dizer que quando você notifica, porque é uma coisa assim bem sigilosa, não vai lá o nome da pessoa, todo mundo vai ficar vendo que foi ela que tentou o suicídio. Não, é um dado, né? É uma pessoa. Não precisa ficar escancarado o nome daquela pessoa. Tá? Mas a gente é obrigatório nós notificarmos, é importantíssimo. Se a gente não notifica, a gente até acaba podendo receber alguma punição por não ter falado, né? Não ter mostrado, passou pelas nossas mãos, somos profissionais de saúde, precisamos sim notificar. O Paulo. Pessoas sem preparação para lidar com situações que o outro está vivendo, e isso é perigoso. As pessoas que não estão, né? Por isso que eu sempre falo, nós estamos mexendo com vidas, nós estamos cuidando de vidas, então a gente tem que se preparar, a gente tem que cuidar, né? A gente está no momento de estudo, a gente sempre tem que estudar. Por quê? Porque se você você precisa acolher isso, porque você pode até negligenciar se você não estiver preparado, se você não está, né? Se você não sabe o que fazer. E se você não sabe o que fazer, essa pessoa pode morrer. Né? Então, é isso que a gente estimula, que vocês estudem. A gente não para de estudar. A gente estuda sempre, 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 sempre. Como que a gente vai ficar preparado para atender essa pessoa? Apenas estudando, se informando. Né? E são vidas, a gente não trabalha com peças, né? São pessoas. Fernando. Nessa pandemia, houve um aumento de suicídio muito grande devido ao isolamento. E é muito triste essa realidade, com certeza, né? O isolamento social causou uma situação que as pessoas não imaginavam, né? Eu vou ficar sozinha e é só eu e os meus pensamentos. E aí? O que eu tenho na minha mente? É um dado muito sério. E é por isso que a gente tem que fazer ações de prevenção, de promoção da saúde mental, né? Para que a pessoa consiga gerenciar os seus sentimentos, suas emoções, né? Porque é um dado que agora apareceu, né? A gente tem que focar na saúde mental, sim, né? A Dayana, geralmente os familiares ignoram muito essa doença, poucos que levam a sério. Infelizmente, né, uma família que não tem um elo tão importante, né? Quantas vezes a família negligencia e essa pessoa sofre muito mais? Quantas vezes um adolescente diz, eu não posso, não adianta eu falar para minha mãe que ela não vai me entender? Né? Então, isso é muito sério e é muito delicado. E às vezes a mãe não consegue falar, né? Não consegue acolher, porque ela também está com problemas, né? Tem acontecido isso com bastante frequência entre os adolescentes. Por quê?
Com certeza, os pais acabam não tendo mais diálogo com os filhos. E aí é um grande problema de saúde mental, né? A tecnologia atrapalhou bastante nisso. Por quê? Porque às vezes você está ali no telefone, você manda mensagem para todo mundo, mas você não conta para dentro da tua casa o que está acontecendo contigo. Além do mais, né, professora, a fase da adolescência já é uma fase de muitas transformações, essa questão da aceitação, então, mudança do corpo, mudança, a questão hormonal. Então, se não há esse diálogo, se não há esse apoio, esse número realmente ele tende a aumentar. Então, já é uma fase em que precisa ter atenção, que precisa ter orientação, precisa ter essa atenção especial, ainda mais quando não há essa atenção, em função agora da própria questão da tecnologia, como você bem colocou, é um problema maior. Porque as pessoas agora estão mais voltadas ao celular do que ao abraço de mãe e pai, né? E os pais também não estão, né? Não abrem um diálogo para a família, né? Para a família, para ouvir, né? E às vezes o adolescente não tem segurança de falar. Às vezes ele é tão envergonhado, está com bastante situação aí que não está conseguindo gerenciar. E daí também a família às vezes cobra, né? Existem algumas cobranças, e são cobranças que, de repente, eu sou mãe, eu sei que eu quero melhor para o meu filho, mas se você perguntou para o teu filho se é isso que ele quer? Conheço uma moça que é trans, que está com depressão, já tentou suicídio. O sonho dela é conseguir a cirurgia para mudar de sexo. Eu falei também ali sobre as pessoas, né, homossexuais, transexuais, elas são um risco maior para tentativa, para suicídio. Por quê? Porque elas não se sentem acolhidas na sociedade, né? Pensa o sofrimento dessa moça, tomara que ela consiga, né, fazer a cirurgia, porque é uma situação bastante complexa, bastante delicada, e que precisa de atendimento psicológico muito atento e muito sério para que ela consiga enfrentar tudo isso, né. A medicação, né, no tratamento da depressão, ele só serve para compensar a química do cérebro, mas o apoio psicológico, a mudança de pensamento, né? Por que ela tentou suicídio? Provavelmente por um grande estigma, né, da questão sexual, alguns traumas muito sérios. É bem delicada essa situação. Mário, acho que deve ser mais amplo e começar desde cedo os debates e programas escolares, assim ter conhecimento desse problema. Eu sempre falei que saúde mental deve estar lá desde o início, lá no CI, né, nas creches, já falando de saúde mental. Né? Por quê? Porque cada fase da vida do ser humano, ela tem suas questões e seus dados bastante importantes até na constituição da mente, dos valores, das situações, né? E as escolas precisavam ter aulas, né, sobre saúde mental, né? Escola regular. Já entra nos currículos, algumas escolas já começaram a trabalhar a questão das competências socioemocionais, que vem ao encontro dessa questão da promoção da saúde mental, não é, Sandra? Então, da gestão das emoções, então já há uma iniciativa nesse sentido de incluir em algumas escolas, já vem trabalhando, é uma temática recente, que foi incluída nos currículos recentemente, mas já é uma temática que vem sendo abordada. Sim, e é importante, muito importante, muito importante. Seria excelente que todos, né, sabe, no futuro a gente consiga, né, falar mais sobre saúde mental e fazer a promoção da saúde mental. Então, a gente tem aí muitos elogios ainda, alguns comentários.
É um tema de muita relevância. A gente ficaria aqui muito tempo conversando. É muito bom te ouvir, Sandra, por toda a experiência que tu tem, a tranquilidade que tu tem para nos passar todo esse teu conhecimento. É algo que a gente realmente ficaria mais tempo aqui para ouvi-la, mas até em respeito a todos que estão aqui, a você que trabalhou o dia todo e veio correndo aí para poder chegar no horário da live. A gente com certeza terá outros momentos, já não é a primeira vez que a professora Sandra está conosco, então é importante falar sobre isso sim. Eu falava essa semana que essas campanhas elas não devem acontecer, é óbvio que a gente faz todo esse movimento em função da campanha do mês de alusão à prevenção do suicídio, mas nós temos que conversar sobre esses assuntos, não só nos meses das campanhas, mas sempre, com muita frequência. Como você falou, são assuntos que precisam estar inseridos no cotidiano, tanto das escolas, quanto no trabalho, no dia a dia das famílias também, que a gente possa realmente abordar, que as pessoas tenham condições de chegar nos profissionais e que possam ter um atendimento, porque também há a dificuldade de abordagem dos profissionais, muitas vezes por falta de conhecimento, como também a professora Sandra colocou aqui. Então, eu quero te agradecer, em nome da Qualis Ensino, pela tua disponibilidade, pela tua parceria, e agradecer a todos que ficaram aqui conosco até esse momento, uma sexta-feira à noite, muito obrigada. Esses profissionais, esses alunos que ficam, que se envolvem, que procuram, são curiosos, né, estão sempre buscando mais conhecimento, eles com certeza farão a diferença lá na frente, farão a diferença no dia a dia de atuação enquanto profissionais. Então, eu quero realmente agradecer a todos pela disponibilidade também de estar conosco até aqui. Professora, muito obrigada e obrigada a todos. Eu que agradeço. Final de semana a todos. Obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, que dispensaram o seu tempo para ouvir falar de saúde mental e prevenção ao suicídio, né? E obrigada por esse momento, né? E vamos focar nas promoções da saúde mental, na prevenção, né, das doenças mentais. Isso é um dado muito importante. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite.